Essa é uma das maiores reclamações que eu ouço na minha cadeira. Né? Poxa vida, você faz uma escova aí, fica legal, faz uma finalização, e eu não consigo fazer assim na minha casa. Normalmente o que eu falo? Mas não é para ficar assim na sua casa. Você dentro de um salão, você tem todo um aparato, você tem toda uma produção, você não tem que ter esse padrão. No seu dia a dia não é assim. E aí, mulherada, sejam muito bem-vindas mais uma vez aqui ao meu canal. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Hoje nós vamos falar, como sempre, sobre saúde do cabelo, claro, mas hoje nós vamos falar, dar uma ênfase aí na questão financeira da bagaça. Eu vou dizer pra vocês uma coisa, eu vou te fazer uma pergunta. Quanto você acha que você gasta com o seu cabelo? E a outra pergunta é se está valendo a pena. Quando eu falo assim, quanto você gasta, não é pra você me responder, não, é pra você responder aí pra você, tá? Responda pra você aí. Você já parou pra fazer essa pergunta? Pois é. Aí você pode me perguntar, mas o que você tem a ver com isso? Eu tenho muita coisa a ver com isso. Porque muitas vezes você pode estar gastando o seu dinheiro em algo que não está te trazendo resultado. Você pode estar gastando bastante grana com o seu cabelo e não está feliz com o seu cabelo. Tá? E aí você gasta mais grana para ver se você fica mais feliz e você entra no loop infinito e às vezes não dá certo, você não consegue bons resultados. Por vários motivos, né? Porque a questão da grana, ela não vem à toa. Ela vem cheia de particularidades e eu vou mostrar isso para vocês. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Tem muita coisa acontecendo, tá? Eu queria que vocês ficassem atentos porque nós teremos muitas novidades nos próximos dias. Então fica de olho nas nossas redes sociais, fica de olho aqui. Se você ainda não me segue no Instagram, o link está aqui na descrição. Nos acompanhe pelas redes sociais, Facebook, Instagram, que teremos muitas novidades, tá? Então, como eu ia dizendo para vocês, esse processo tem algumas particularidades. Como é que ele acontece? Como é que você vai jogando o seu dinheiro no lixo sem perceber, muitas vezes? Eu vou citar alguns exemplos para você. O primeiro é que você pode estar fazendo o processo sem necessidade. Em primeiro lugar, que isso é muito relativo. Eu acredito que você que acredita que tem uma necessidade de fazer, né, é uma crença sua e não é isso que eu estou querendo mudar e está tudo muito bem. Tá? Eu estou falando como profissional, tá? É a minha opinião como profissional. Isso ninguém, na realidade, tem a necessidade de fazer. Mas os processos de contenção, de alisamento, de um modo geral, eles têm uma proposta. A proposta é você transformar ali um cabelo que tem uma estrutura irregular para deixar o cabelo com estrutura mais regular. O que eu estou querendo dizer é que dentro dessa proposta, muitos cabelos não se encaixam. Muitas vezes a pessoa ela tem um cabelo com uma fibra totalmente regular, sabe? Que ela consegue lidar com aquilo com muito mais facilidade se ela não colocasse química, sabe? Mas a solução apresentada para ela é que ela coloque química, né? Na maioria das vezes, são processos sem necessidade. A maioria das pessoas que fazem esse processo se submetem a esse processo sem a menor necessidade. Vou dar um exemplo para vocês. Você já deve ter ouvido alguém falar, alguma mulher falar assim: ai meu Deus, tem uns fiozinhos aqui que me incomodam demais, são terríveis, vou fazer uma progressiva. Se identificou? Quem nunca, né? Esse é um bom exemplo de que isso acontece com frequência. A maioria das pessoas que eu pergunto, por que você fez? Ah, eu tenho uns fiozinhos aqui, aí eu precisava fazer um botox e tal, aí a pessoa transformou todo o cabelo dela, deixou às vezes um cabelo ali completamente diferente, no sentido de saúde do cabelo, às vezes detonou o cabelo, mesmo o cabelo tendo uma fibra bem regular, que ela conseguia lidar com ele muito melhor se ele fosse mais natural, né? Então, por causa às vezes de 2 fiozinhos, a pessoa ela faz no cabelo todo e faz com frequência. Por quê? O lance do loop infinito que eu falei, né? Ele cresce aqui um pouquinho, aí você vai lá, enfraquece ele, quebra, dá a impressão que ele nunca cresce. E você está sempre fazendo porque aquilo te incomoda muito, né? E você não aprende a lidar com aquilo. E você, para que aquilo fique da maneira que você acha que tem que ficar, que é lisinho, esticadinho, aí você entra nesse ciclo e não consegue sair mais. Só que o que acontece? Ele está sempre crescendo e está sempre te incomodando. E você nunca está totalmente feliz com ele. Uma outra coisa que acontece também são as pessoas submeterem o cabelo a processos sem respeitar os prazos. Por quê? Isso que eu acabei de falar, ele começa a acontecer de maneira muito mais frequente, né? Porque o seu cabelo cresce 1 centímetro por mês, em média. Então o que acontece? Você terminou de fazer, daqui a um mês você tem que fazer de novo,
né? Então você acaba não respeitando o tempo de recuperação de um cabelo. O tempo de recuperação de um processo químico como descoloração e botox capilar, progressiva ou qualquer outro processo de alisamento é de no mínimo 6 meses. Né? O único processo que o cabelo resiste um pouco mais são os processos de coloração e tonalização. Tá? E ainda assim tem alguns fatores que precisam ser observados, como por exemplo a qualidade dos produtos que você usa, né? Então assim, nenhum cabelo resiste a essa sobreposição de processos um atrás do outro, esse loop de processos acontecendo o tempo todo sem que esse tempo seja respeitado. E o que acontece? Você acaba gastando muita grana sem perceber, porque na sua cabeça aquela necessidade de fazer aquilo é maior. Então existem muitas coisas que acontecem, muitos processos sendo feitos com causas assim duvidosas, né? Com necessidades duvidosas. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem uma outra alternativa para você fazer, mas a primeira que vem, a primeira que é proposta e às vezes a primeira que é aceita é essa, de processar o cabelo assim o tempo todo, indefinidamente e vai mantendo isso durante muito tempo. Isso vai comendo a tua grana e não resolve o teu problema, porque como eu acabei de falar, e sempre é importante lembrar, o cabelo cresce todo mês. Na verdade, o cabelo cresce todo dia, né? O cabelo cresce todo dia. Vou falar mais um exemplo de processos com causa duvidosa. A pessoa quando procura o cabeleireiro para fazer umas mechas para esconder os brancos. Se identificou? Ah, eu vou fazer umas mechinhas aqui para esconder, já tá nascendo os brancos. Né, para não ficar aquela coisa toda pintada, eu vou fazer umas mechinhas, vou puxar uns fiozinhos aqui e vou deixar eles aqui para ficar bem legal e vai disfarçar esses brancos. É um processo com causas duvidosas, né? Por quê? Porque não funciona. Se tu vai fazer isso para esconder o branco, daqui a um mês o teu cabelo branco já nasceu de novo, sabe? Já aparece aqui a diferença quando você faz. Daqui a 2, 3 meses você já não está aguentando mais, o seu cabelo já está gritando que você tem que fazer de novo. O que acontece? Na transição do retoque, aqui o seu cabelo começa a quebrar. E se você não tiver muito cuidado, você entra mais uma vez nesse loop aí. Esquece que o cabelo cresce todo dia, todo mês. E você vai jogando o seu dinheirinho no lixo. Então imagina só dos exemplos que eu te dei até aqui, a quantidade de grana que você investiu e não houve o retorno, né, que te deixasse completamente satisfeito. Então eu vejo que muitas pessoas investem assim no cabelo, investem grana no salão, sem um planejamento, né? Eu acredito que não é nem só nesse caso que acontece isso. Muita gente torra a grana mesmo sem planejamento, mas a minha parte aqui é o cabelo. E quando você faz isso, você dá um verdadeiro tiro no seu bolso, né? Não é nem no pé, é no bolso mesmo. Então é muito importante que você consiga refletir se realmente esse dinheiro que você está gastando, essa grana que você está gastando, está valendo a pena. Eu vou daqui a pouco mostrar para você na prática, vou fazer uma continha só para você ter uma ideia de coisas que você está torrando a sua grana, não está nem percebendo, e eu vou te mostrar o absurdo que é isso que está acontecendo com a sua grana em relação ao cabelo. Então deu para você entender? Até agora você está conseguindo entender o que eu disse para você? Esses processos que são feitos dessa maneira, sem planejamento, fora do prazo, nesse loop, porque assim, você acaba voltando para o salão para fazer esses processos mais e mais vezes, cada vez mais fora do prazo, cada vez mais sem respeitar os prazos, e aí essa quantidade de retorno faz com que você vá realmente investindo demais e muitas vezes, na maioria delas, você fica infeliz porque você não teve retorno algum. E aí é que eu acho que esses processos acabam te mantendo numa prisão, né? O mercado funciona assim. Por quê? Em primeiro lugar, foi criada uma expectativa. Quando você vai no cabeleireiro e ele faz uma escova, faz uma finalização para aquele momento, para você muitas vezes acaba pegando esse momento como um padrão. Você começa a se achar linda, confortável, né? Apenas quando você está com aquela finalização no cabelo, entendeu? E aí quando o teu cabelo não está daquele jeito, você considera que ele não está arrumado. E aí você precisa fazer o quê? Você precisa manter o seu cabelo naquele padrão, né? Então é muito comum. Eu conheço pessoas que fazem escova 2, 3 vezes por semana. Conheço gente que faz escova todo dia. Se você faz na sua casa, você mesmo faz, você tem aí só a questão mesmo do investimento do seu tempo. Mas se você faz isso no salão, tem uma coisa
pra mim que na verdade é mais grave ainda do que grana, porque grana, se você ganha e você tem, massa, ótimo, né? Todo mundo ganha, é legal, mas a questão pra mim é a dependência. A questão pra mim é que quando você estabelece, quando você tem aquela expectativa e aquilo não te atende, você não sabe você mesmo fazer, ou, na verdade, aquela expectativa que é criada, ela está muito acima do que o teu cabelo pode te oferecer no dia a dia, né? Já que estamos falando de um profissional que sabe fazer aquela transformação, isso pode deixar você extremamente frustrada. É esse tipo de coisa que pode te prender. E é esse tipo de prisão da qual eu me posiciono, né, contra, porque a maior prejudicada sempre é você. Essa é uma das maiores reclamações que eu ouço na minha cadeira, né? Poxa vida, você faz uma escova aí, fica legal, faz uma finalização, e eu não consigo fazer assim na minha casa. Normalmente o que eu falo? Mas não é para ficar assim na sua casa. Você é dentro de um salão, você tem todo um aparato, você tem toda uma produção. Não é assim, né? Você não tem que ter esse padrão. No seu dia a dia não é assim. Se você pegar foto de modelos quando elas estão na passarela, quando elas estão fazendo um ensaio, é uma coisa. No dia a dia é completamente diferente. Você tem dificuldade até de reconhecer. As pessoas, quando não estão no set de filmagem, quando ela não está ali fazendo as fotos, quando ela não está ali toda maquiada com toda uma produção, é uma pessoa comum assim como você. Você nem chega a reconhecer às vezes a pessoa, né? Normalmente coloca um óculos desse tamanho na cara para poder sair, né? Você nem consegue reconhecer e a pessoa tá ali e você não vê, não há glamour algum, ela vive normalmente no dia a dia dela, tá? Aquilo é só uma produção. Eu vou dizer, no caso delas, as modelos, as atrizes, as pessoas que trabalham muito com mídia, elas têm até assim um certo apego à vida caseira, à vida comum, à vida fora dos holofotes, né? Eu atendia uma modelo quando eu trabalhava no Salão de São Paulo, que ela trabalhava na Coreia. E ela, gente, quando chegava da Coreia, ela vinha todos os anos passar umas férias aqui no Brasil, né? Ela morava ali, perto do salão que eu trabalhava. E ela falava assim, nossa, Samuca, eu não vi a hora de eu realmente lavar o cabelo, deixar ele solto, secando natural, sem precisar ter que prender, ter que fazer alguma coisa, sem ter que me maquiar. Porque assim, chega a ser traumático. Você sair do lavatório e aí você passa por uma sessão de 10, 15 penteados, você tá ali se arrumando, é uma coisa cansativa. Eu não vi a hora de ter esse momento. Veja como elas valorizam isso. Ou seja, a rotina de produção, de você estar com aquela expectativa, ela não é para ser vivenciada dessa maneira, né? Ela não é para ser vivenciada como se aquilo fosse um padrão, na verdade, né? Como se aquela fosse a sua referência e como que se você tivesse que estar daquele jeito o tempo todo, porque nem as suas referências ficam daquele jeito o tempo todo, né? Então não vale a pena você de se desprender da sua grana, dos seus esforços para se manter numa coisa que às vezes isso não é, gente, uma questão de elegância e tal, que você tem que estar assim o tempo todo. A questão para mim é bem-estar, e bem-estar é de dentro para fora. Então quanto mais exigências você coloca, quanto mais referências altas você coloca, quanto mais expectativa você coloca, mais você gasta grana com isso para você se manter nesse padrão, entendeu? Por isso que eu falo da importância de você ter conhecimento, conhecer o seu cabelo e de você ter realmente ali o hábito de ter você mesmo uma rotina com ele, sem exigências, sem cobrar muito dele e que você se sinta bem do jeito que o seu cabelo é. Quanto mais isso acontecer na sua vida, mais livre você vai ser para estar de boa, tá? Eu já disse isso para vocês outras vezes, vou repetir. Eu trabalho num resort e tem dois tipos de pessoas. Tem realmente as pessoas que ficam muito assim presas ao que o cabelo é, não consegue dar um mergulho, não consegue ir na praia, não consegue fazer nada, porque tá preso ali nessa coisa de ter que deixar o cabelo dentro daquele padrão. E gente, acaba não curtindo direito como tem que curtir. E tem outro tipo de gente, tem outro tipo de pessoa que não tá nem aí, sabe? Ela vive mesmo, o cabelo ele é um coadjuvante, ele não é o protagonista, ele não manda em toda a sua vida, sabe? Você não vive em função do cabelo, né? E isso é muito importante, porque é isso que vai te dar liberdade. Eu preparei para vocês uma continha, tá? Eu trouxe até a calculadora para fazer aqui junto com vocês, porque eu sou ruinzão de matemática, fugi de todas as aulas. Na verdade, brincadeira, gente. Eu assisti todas as aulas, mas eu não entendo nada. Assisto as aulas, mas não entendo bulhufas de matemática. Aí sempre, né? E outra coisa, eu vim na era da calculadora, né? Aí acabou.
Aí o cara não aprende mesmo a fazer uma conta. Mas eu trouxe essa continha aqui. É muito importante eu te mostrar isso, você vai ficar um pouco assustado. Porque parece mentira, porque você não percebe, porque é de pouquinho. E você vai ver como esses padrões de exigência, como essas químicas, esses processos fora de prazo, como toda essa exigência que você coloca para o seu cabelo, essa expectativa gigantesca, ferra o teu bolso e a tua conta bancária. E eu vou te mostrar. Eu fiz uma continha aqui que eu faço ela para as clientes muitas vezes para mostrar para ela quando elas me questionam, dizendo que é muito prático fazer determinadas coisas, é prático e tal. E eu falo, vou mostrar o tamanho da praticidade para você ver agora. Gente, antes, porém, de eu entrar nessa continha de processos aí, eu quero dizer que eu não sou contra você ir no salão, pelo amor de Jesus Cristo. Eu tenho um salão, um estúdio. Pelo amor de Deus, venha no meu salão. Eu não sou contra a você vir fazer o processo no salão. Eu só sou contra a você depender disso para você viver. Depender disso para você sair de casa, para você estar bem consigo mesmo, sabe? E o que você precisa fazer para estar bem consigo? Você precisa ter, na verdade, um cabelo bem cortado, tá? Se você faz um processo químico, seja ele qual for, um processo bem feito, respeitando os prazos, tudo dentro de um equilíbrio, bons produtos, para que você consiga ter um bom custo-benefício. Essa coisa de uma maneira planejada, sabe? É isso que você precisa fazer. Não essa coisa da maneira que é. Eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então, se você é cabeleireiro, eu tô assim falando isso hoje com muito cuidado. Não fique pensando que o que eu vou dizer aqui é para incentivar as clientes não frequentarem mais os salões. Não é esse o meu objetivo. Eu só não quero que elas continuem dependendo de certas coisas desnecessárias e continuem infelizes, tá? Então, olha só. Eu vou colocar, gente, um valor muito abaixo do que eu cobro, na verdade, no meu estúdio, mas é o valor que eu acredito que boa parte dos brasileiros, das mulheres brasileiras pagam no escova hoje. Eu vou colocar uma média bem baixa, tá? Bem baixa. Eu sei que a maioria dos salões dos meus colegas que trabalham, inclusive na minha cidade, né, aqui em Porto de Galinhas, eles cobram bem mais do que isso, mas eu estou colocando esse valor só para você ter uma noçãozinha, tá? Eu coloquei aqui a escova no valor de R$30 e vamos considerar que você faça 2 escovas por semana, tá? Porque se você é uma pessoa acostumada com escova, a fazer escova no salão, é mais ou menos isso que você faz, tá? Vamos considerar também que você faça uma hidratação semanal, tá? E eu tô colocando a hidratação aqui no valor de R$50, tá, gente? Uma hidratação muito barata. Eu não tô falando de produtos muito caros, sabe? Aquelas coisas. Um produto barato, relativamente barato. Uma hidratação de R$50, considerando que você tem que pagar a mão de obra dos profissionais que estão ali se dedicando e se empenhando, é um valor muito barato para uma hidratação, tá? A maioria dos grandes salões cobra 250, essa é a média. Mas eu estou considerando você que gasta pouco mesmo com cabelo, tá? Vamos lá. Aí vamos dizer que você faça uma cauterização a cada 15 dias. Por que eu estou falando isso? Porque tem tratamento, tem gente que faz mechas e propõe esse tratamento. Para suas mechas durarem, ou para o seu botox durar, você precisa fazer cauterização. Aliás, é um serviço que eu não faço, tá, gente? Não tenho nada contra quem faz, de uma maneira nenhuma, muito pelo contrário, respeito a todos, mas é um processo que eu não faço, tá? Acho desnecessário, tá bom? Um corte a cada 3 meses. Tem gente que corta mais do que isso, tá, gente? Tá? Tem gente que corta a cada 2 meses. Mas vamos colocar um corte a cada 3 meses. Uma mechas a cada 3 meses. Tem gente que quer fazer mechas a cada 3 meses. Eu particularmente não faço, eu tenho um prazo muito maior, é de 6 a 8 meses no mínimo, tá? Mas eu estou considerando o hábito da brasileira. As mechas, eu considerei, o que eu não falei agora há pouco, o valor de R$300, tá, gente? É um valor bem abaixo da média dos salões que eu conheço. Mas tem salões que cobram mais barato. Mas eu estou falando assim, esse é um valor da média geral, tá? Um botox a cada 3 meses. Vamos colocar o valor desse botox, R$250, tá? Isso também é um valor relativo, tá? A maioria das pessoas pagam mais ou menos esse valor. Uma compra sugerida a cada 4 meses. Alguém sugeriu para você, você foi lá na internet, aquela blogueira que você ama e segue
e que tem um cabelo lindo, que cuida bem do cabelo dela, ela indicou um produto, você foi lá e pá, comprou. E eu vou colocar aqui, gente, uma coisa, um kit de produtos por mês. Normalmente os produtos que não tem assim uma grande composição que te dê esse custo-benefício legal, você vai ter que comprar um todo mês, essa é a média. Um kit pequeno todo mês para você usar. Então eu considerei o valor de R$150, tá, gente? De um kit. Gente, eu tô fazendo toda essa lista aqui para vocês perceberem em um valor muito abaixo do que eu cobro, muito abaixo do que os salões que cobram um pouquinho mais, tá? É para realmente incluir todo mundo e você vai ficar de queixo caído. Então assim, considerando todos esses números que eu fiz aqui, você vai ter as 2 escovas semanais, para você ter uma ideia, durante um ano você gastou R$2.880. As 2 escovas de R$30 semanais, tá? Então, as hidratações semanais, no valor de R$50, em um ano você gastou R$2.400, tá? A cauterização, se você fizer, 1.920, porque cada cauterização, eu não falei o preço, ela tá R$80. Esse é o preço baixo, tá? O preço em média, tá? Um corte a cada 3 meses, vamos considerar que você pague R$50 nesse corte, né? Você vai gastar R$200 por ano, tá bom? Com corte. Preço muito baixo, tá, gente? Uma mecha a cada 3 meses custando R$300, em um ano você gastou R$1.200. Um botox a cada 3 meses custando R$250, você gastou R$1.000 em um ano. E aí, uma compra sugerida a cada 4 meses, vamos colocar um valor médio de R$80, que seria um finalizador, alguma coisa assim que você viu, achou interessante. Tem coisas bem mais caras do que isso, tá, gente? Mas vamos contar que você gastou apenas R$320 em um ano. E vamos contar que um kitzinho de produtos que você usa em um mês, de R$150, que ele não, vamos dizer assim, dura mais do que isso mesmo, você gastou R$1.800 em um ano. Isso eu estou falando de uma rotina completamente desorganizada, né? Sem planejamento. Uma rotina sem planejamento, tá? Você gastou, e eu não estou falando de produtos caros não, viu, gente? Eu não estou falando de processo caro, é tudo coisa barata. Você gastou o valor total em um ano R$9.601. Foi isso que você gastou com essa rotina, considerando que você é uma pessoa que frequenta bem o salão, mesmo pagando muito pouco. Aí você fala assim pra mim, Samuel, mas eu não gastei tudo isso, nem teria tudo isso. Você nem percebeu, tá? E você, mas eu não faço 2 escovas por semana. Mas considera que você faça uma e pague um pouquinho mais caro. Considera que você paga desses serviços, quanto você viu aqui que você paga mais caro. Então considera isso, que você acaba equilibrando essa média. E aí, esse valor de R$9.601,80, em 10 anos, você gastou, sem saber, R$115 mil, R$115.212 em 10 anos. 115 mil, gente, numa onda bem despretensiosa, é praticamente o valor que você paga num terreno hoje, sabe? Em 10 anos. Eu tô falando só com cabelo, só com a rotina desorganizada, que você acha que ninguém tem nada a ver com isso. Mulheres queridas do meu Brasil varonil, se vocês têm essa grana toda para gastar, eu estou super feliz, venham aqui e gaste comigo aqui. Mas eu sei que essa não é a realidade da maioria das mulheres brasileiras que estão sendo jogadas dentro desses padrões, dentro desses hábitos. Os salões que cobram esses preços que eu falei para você, normalmente nas periferias, vivem lotados, entendeu? E graças a Deus, né, na parte econômica isso movimenta muita coisa. Só que eu queria que a tua experiência no salão fosse por conta própria, para você ter um momento de bem-estar com você mesmo. E não porque você precisa estar com aquele cabelo, senão você não está feliz. Está entendendo a diferença? Porque se for pela uma experiência, vale você gastar até mais. Se for pela experiência, se for por imposição da sociedade, por causa de padrões, por causa seja lá do que for, não foi para te fazer mais feliz, não vale a pena. Se você não está feliz com o cabelo, perceba, não está valendo a pena. Quer dizer, responda você mesmo,
né? Veja você mesmo se está valendo a pena, se você não está feliz, tá? Olha seu cabelo de 10 anos atrás e olha o que ele é hoje e veja, tá? Se esse investimento, se você tem esses hábitos, tá? Isso não é para todo mundo, tá, gente? Cada um tem uma história. Nem todo mundo se encaixa aqui, tá? Mas se de alguma maneira você não está feliz, eu acho legal você repensar. É isso que eu quero que você pense hoje, se está valendo a pena, tá? Eu estou falando agora pela questão financeira mesmo, tá? Para você, esse resultado que você tem tido, tá valendo a grana que você está gastando e se você está feliz em investir, sabe? Todo esse processo, ele é extremamente legítimo e eu ficaria imensamente feliz se tivesse valendo a pena para todo mundo. Se estiver valendo a pena para todo mundo, eu estou imensamente feliz. Mas, infelizmente, gente, não é isso que eu escuto aqui quase todos os dias. O que eu escuto quase todos os dias aqui são relatos de mulheres extremamente infelizes ou realmente mulheres que gastam muita grana com cabelo e esperavam receber muito mais em troca e não conseguem, tá? Porque muitas vezes entrou nesse loop, sabe, de gastar para resolver, de arrumar o problema, gastar para arrumar o problema e gastar para resolver o problema. E eu vejo como isso é injusto, né? Muitas vezes a pessoa ela não reclama em pagar, sei lá, R$ 2.880 por ano com escova, mas ela não quer pagar aquele corte um pouco mais caro, porque ela acha que às vezes não vale a pena, né? E às vezes aquele corte mais caro é que faz o seu cabelo ter um shape que ele consiga durar 6 meses, 8 meses num corte, tá? Essa independência que às vezes a pessoa não consegue compreender qual é essa relação, porque às vezes você faz aquele corte mais barato, mas você tem que estar mantendo, é um corte feito de um jeito para te manter você naquela corrida, né? Corrida dos hamsters, você fica naquele ciclo. E isso eu chamo realmente de ciclo vicioso, né? É uma coisa que você não consegue sair dali, né? E parece que você nunca sai do lugar. Então não é o cabeleireiro que te cobra um pouco mais caro no corte que é o responsável por essa conta. Porque às vezes o cara cobra um pouco mais caro e o corte do cara dura 6 meses, 1 ano. Não são os produtos caros que você compra, que às vezes custam 3 vezes mais do que esse que eu te falei aqui, mas que conseguem durar por 6 meses, 8 meses, dependendo de como você usa. Se você souber usar, se você aprender a usar da maneira correta, né? O que faz, na verdade, o seu dinheiro pro lixo é uma rotina não planejada, que faz com que um mercado que cresce 10% ao ano, né? E que tem uma economia que passa dos... Nossa, meu Deus do céu. Passa dos 100 bilhões. Caraca. É impressionante. O que faz o seu dinheiro ir pro lixo é você entregar o seu cabelo de qualquer jeito. Um mercado que só cresce independente da crise que tiver. O exemplo disso é essa crise, dessa doença que até agora assola a humanidade aí. E esse mercado continua crescendo vigorosamente, não teve queda nesse mercado. Então, é você fazer isso desordenadamente, de maneira sem planejamento nenhum, sabe? Você entrar nessa rotina. Isso é o que detona a sua grana. Não é você comprar um produto melhor, não é você escolher um bom profissional e cobre bem, que cobre caro pelo serviço, tá? É importante você identificar essas diferenças. Eu tenho certeza que quando você aprende a cuidar você mesmo do seu cabelo, quando você não entrega ele a ninguém, você só entrega para a parte técnica, para aquilo que é necessário, mas você tem o conhecimento, você sabe como cuidar do seu cabelo, você sabe como lavar seu cabelo, sabe como usar os produtos nessa sua rotina que você estabelece, algo que te favorece, que você ganha muito mais, você ganha autoestima, você ganha tempo, tá? Então invista em coisas que te tragam esse conhecimento, invista em bons produtos, invista em profissionais que realmente te trazem essa independência, que te dêem essa autonomia. O cara que fica fazendo qualquer coisa para te manter dentro do salão, mesmo que isso seja uma química, independente do que seja, tá? Isso eu considero algo ruim para você, né? Eu acho que não, eu considero qualquer tipo de prisão, qualquer tipo de ameaça à liberdade algo extremamente danoso, né? Eu acredito que isso em qualquer relação, tá? Então que nós consigamos refletir sobre de que maneira que nós estamos cuidando do cabelo. A gente pode estar dando um tiro no bolso e nem percebe. Por isso que eu falo, invista em conhecimento. É o conhecimento que tira as pessoas de qualquer tipo de prisão, de qualquer tipo de imposição
de qualquer tipo de escravidão. Qualquer coisa que tenha relação com a liberdade, o conhecimento, ele liberta, ele te traz. Então é importante você conhecer o seu cabelo, conhecer a estrutura do seu cabelo, você saber que cabelo que você tem, você saber como o seu cabelo, se ele é oleoso, se ele não é. Escolher, saber comprar os produtos, sabe, de acordo com a necessidade do seu cabelo, saber aplicar os produtos, sabe? Invista nisso, invista tempo nisso, sabe? Nesse tipo de conhecimento. É isso que vai trazer liberdade para você. É isso que vai trazer autonomia. Quanto mais você entra a fundo no conhecimento sobre o seu cabelo, menos você vai depender dos outros e entregar para os outros fazerem o que eles quiserem. Aí o cara vai chegar e ele vai dizer, olha, compra isso daqui, e você já vai se ligar. Você já vai saber se realmente aquilo serve para você, porque você tem conhecimento. Então, adquira conhecimento, invista em conhecimento, que eu tenho certeza que isso vai te trazer muita liberdade. Bob Marley tem uma música que eu gosto muito, que se chama Redemption Songs. É assim que fala? Redemption Songs, Songs of Freedom, Redemption Songs. É assim que ele canta. It's songs and freedom, cause all I ever have, Redemption Songs. Aí ele fala, tem um trecho dessa música, Redemption Songs, do Bob Marley, que fala: emancipem-se da escravidão mental. Ninguém além de nós mesmos pode libertar as nossas mentes. Então, isso já diz muita coisa. Por isso que eu gosto dessa música. Pra caramba. Porque isso é uma mensagem incrível. Das nossas mentes, ninguém além de nós mesmos pode nos libertar. Então não se prenda a nada. E sabe o que vai te livrar? Sabe o que vai te quebrar essas amarras? O conhecimento. Acredite. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Não esquece de deixar o seu like se você curtiu as informações aqui desse vídeo. Se você tem alguma dúvida, alguma questão, por favor, deixa nos comentários, tá? Diz aí nos comentários se essas informações estão servindo para você, o que você achou. Deixe suas considerações, qualquer dúvida que você tiver, tá? Estaremos sempre aqui para falar não só de saúde do cabelo, mas também de liberdade. Beijo.